Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Hoje nós vamos dar continuidade à Segunda Guerra Mundial. Vamos falar da parte 8. Então, dentro de instantes, nós vamos começar. Como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre a parte 8 da Segunda Guerra Mundial. Então, na aula passada, nós falamos, por último, sobre a questão do que ia acontecer com Hitler, né? Então, a Alemanha já estava cercada, Berlim já estava cercada, já estava sendo bombardeada, a derrota era iminente, mas o que ia acontecer com Hitler então, né? Em abril de 1945, muita coisa vai acontecer, tá? Então, a guerra está acontecendo lá no Pacífico, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas o que acontece na Europa? Então, pessoal, próximo ao fim do mês, Mussolini morre, tá? Então, Mussolini é capturado finalmente e é morto, tá? Então, ele é fuzilado, depois de ser fuzilado, ele vai ser pendurado de cabeça para baixo num posto de gasolina lá na Itália, né? Então, isso vai acontecer, a fúria dos italianos em relação ao Mussolini vai ser enorme, né? E depois o corpo dele vai ser capturado novamente, vai ser escondido, né? O corpo dele vai ser trasladado para vários lugares, ele só vai ser sepultado mesmo no fim dos anos 50, porque os fascistas, eles não aceitavam a morte do Mussolini, né? Então queriam, de certa forma ali, proteger o corpo do Mussolini, né? Então vai dar muito o que falar ainda aí, essa morte do Mussolini aí durante muitos anos, tá? No mesmo momento, praticamente, os soviéticos tomaram o parlamento alemão, tá? Então, nesse momento aí, já por volta do dia 28 de abril de 1945, os alemães, ali a cúpula nazista está desesperada. Eles começam a ter muitas brigas entre si, já estavam tendo muitas brigas entre si, principalmente tentando convencer o Hitler a fugir, né? Só que o Hitler não quer fugir, o Hitler vai querer a guerra até o final. Uma briga ali com a cúpula, Hitler vai acabar abandonando uma reunião, vai se trancar num quarto privativo ali que ele tinha com a Eva Braun, e vai acabar cometendo suicídio, né? Então a cena que se relata é que estavam todos ali embasbacados com a reação do Hitler, né, de sair da reunião. Quando ele bate a porta ali, depois de alguns momentos, eles ouvem um estouro, né? E aí esse estouro era a da bala que o Hitler tinha acabado de atirar contra a sua própria cabeça, né? Então, o que se fala ali é que ele deu um tiro contra a própria testa, né? Enquanto a Eva Braun tomou cápsulas de veneno. E aí o que os alemães vão fazer nesse momento aí, o restante aí da cúpula nazista, é tentar fugir, mas só que eles vão ser todos capturados ali pelos soviéticos, a maioria deles vai ser capturada. O restante ali da cúpula nazista vai ser condenado à morte, né? Vão ali ser condenados em 1946, né? Nos julgamentos de Nuremberg. Mas enfim, o Hitler, pessoal, o que vai acontecer é que os alemães ali, restantes ali da cúpula nazista, vão queimar, né, o cadáver dele, né? E aí quando isso está acontecendo, o que se relata ali, tem um livro do Joachim Fest, no bunker de Hitler, é que no momento que ele está sendo ali incinerado, né, no próprio jardim externo ali do bunker, vai acontecer que os soviéticos estão chegando, né? E aí quando o corpo já estava se transformando em cinzas, né, todo aquele tumulto vai fazer com que os nazistas fujam, né, deixem ali o resto ali do que está sendo queimado, e aí tudo que está ali naquela região ali do bunker vai ser depois capturado pelos soviéticos, né? Mas esse suicídio do Hitler vai acabar marcando então a derrota definitiva da Alemanha, que vai se render pouco tempo depois. Essa é uma foto, né, do bunker, né? Então, uma das primeiras fotos aí que surgiu depois aí da morte do Hitler, né, da derrota da Alemanha, né? Aí foi o lugar onde ele cometeu suicídio com a Eva Braun, nesse dia aí, 30 de abril de 1945. Dia 7 de maio de 1945, então os alemães assinaram a rendição, né? Foram várias derrotas acontecendo ali, além da derrota em Berlim, o resto das unidades alemãs vai se rendendo aí aos poucos, né? E aí no dia 7 de maio eles assinam finalmente a sua rendição. Do fim da guerra na Europa, então com a derrota definitiva do Mussolini, a derrota definitiva do Hitler, né, com seu suicídio, os alemães então capitulam, né, ou seja, eles estão derrotados, e aí então nós temos o fim da guerra na Europa finalmente. O grande líder aí da vitória soviética nesse avanço aí no fronte foi o Zhukov, tá, o marechal
soviético aí, que é o mais condecorado da história soviética. Ele tinha participado da Primeira Guerra Mundial, vinha aí liderando essas derrotas sucessivas dos alemães aí nessas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Então Stalin era o comandante máximo da União Soviética, Zhukov era o homem que estava lá no fronte de batalha, né? Então ele é que vai obter essa rendição alemã total aí na Segunda Guerra Mundial. Nós teremos para determinar o destino da Alemanha, pessoal, vai ser a Conferência de Potsdam, realizada aí na segunda metade de julho e o comecinho de agosto. Terminar nessa conferência, pessoal, a divisão da Alemanha, tá? E também, pessoal, a imposição de multas para a Alemanha, tá? Que vão girar ali, em torno ali da casa de algumas dezenas de bilhões de dólares, né? Para a época era muito mais do que hoje. Então, a União Soviética vai ficar com a maior fatia, né? Metade ali do que a Alemanha vai ficar para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França, né? Então, esta vai ser a situação aí que a Alemanha vai ter que enfrentar. A foto aqui que nós estamos vendo agora, da esquerda para a direita nós temos o Churchill, no meio Truman e na direita nós temos o Stalin. São os três então líderes aí da conferência na primeira etapa, tá aí, né, ainda aí na segunda metade de julho, tá? O que acontece, pessoal, o Truman, que é o do meio ali dos Estados Unidos, ele acabou substituindo o Roosevelt, que o Roosevelt acaba morrendo em maio de 1945. Então Roosevelt, que já ia para o seu quarto mandato, né, o presidente com mais mandatos na história dos Estados Unidos. Aí então Truman assume depois que o Roosevelt morre. Então Churchill, líder da Inglaterra, Truman, líder dos Estados Unidos e Stalin, líder da União Soviética. Essa é a primeira foto. Na foto 2, nós temos uma substituição do Churchill, né, pelo Clement Attlee. Né? Então o Attlee, ele entra porque ele vence o Churchill nas eleições aí na mesma época, tá? Então o Partido Trabalhista, né? E aí então nós temos no meio o Truman, né, e o Stalin de novo ali na direita. Então são os três líderes aí, líderes de Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, que vão determinar então o destino da Alemanha aí no final da guerra. Como a Alemanha ficou aí após Potsdam, né? Então vejam só, a parte verde aí dominada pela Inglaterra, a parte azul pela França, a parte laranja pelos Estados Unidos, a parte vermelha pela União Soviética. A situação aí que se encontra Berlim é o seguinte. Então vocês podem ver lá que dentro da parte soviética, onde fica Berlim, na parte oriental aí da Alemanha, então, nós temos a cidade própria dividida. Então tem uma grande parte ali vermelha que é dos soviéticos, a parte laranja dos Estados Unidos, a parte verde da Inglaterra e a parte azul da França, tá? Então essa foi a situação da Alemanha e de Berlim aí no pós-guerra, tá? Ficaria dividida desta forma. A parte ali que nós temos verde, azul e laranja, no caso da Alemanha em geral, aí, vai se transformar na Alemanha Ocidental. A parte verde e vermelha vai se transformar na Alemanha Oriental. Então este aí foi o final da guerra na Europa. Então a Alemanha derrotada, a Itália também se rendeu, né? A Itália vai acabar tendo ali o fim do fascismo. Então a Europa agora está resolvida aí na questão da guerra. Mas e o Japão, pessoal? Como é que fica o Japão nessa história? Porque o Japão ele vinha sofrendo diversas derrotas ali para os Estados Unidos desde 1942, mas não se rendia. Os japoneses estavam resistindo bravamente ali ao avanço americano, né? Como é que vai ficar o Japão nessa história, pessoal? É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.